Vamos continuar falando dos periféricos. Vamos para a classificação dos periféricos. Como eu disse, o periférico ele é conectado a esta peça aqui, ó, na placa-mãe, ao gabinete. Existem portas na placa-mãe que permitem conexão de periféricos. Bom, existem os periféricos chamados periféricos de entrada. Os dados vão do periférico em direção ao computador. Observe, um deles é o teclado. Teclado é um exemplo de periférico de entrada. Outro periférico de entrada, o mouse. Mouse é outro periférico de entrada. Só permite enviar dados para o computador. Tanto o teclado quanto o mouse permite apenas enviar dados. Outro equipamento que é só entrada de dados é o webcam. Webcam. A câmera vai digitalizar a imagem e transmitir para a memória do computador. Temos aqui também ó, o microfone. Esses são os principais dispositivos de entrada de dados. Bom, existe um outro aqui, na verdade ele se apresenta aqui como multifuncional, mas se ele for só o scanner é um equipamento, um dispositivo que funcione só como scanner, ele representa apenas uma entrada de dados. Ou uma mídia como, por exemplo, um DVD-ROM, que é somente leitura. Isto aqui representa também um periférico apenas de entrada de dados, o drive de DVD-ROM, não é a mídia, é o drive de DVD-ROM. Então, cuidado, é necessário saber identificar os periféricos de entrada de dados. Existem periféricos de saída de dados. Vamos para os periféricos de saída de dados. Saída de dados, o que sai do gabinete em direção ao periférico. Está aqui, ó, as caixas de som. Caixas de som são exemplos de periféricos de saída de dados. Também aqui o projetor. Só ocorre saída de dados. Veja que a seta está na direção e sentido do equipamento. Ó, outro é o monitor. O monitor é outro dispositivo só de saída de dados. Monitor. Tem mais. A impressora, né? Como eu disse, aí aparece um equipamento multifuncional. Só que no caso da impressora, a impressora, se for só a impressora, é apenas saída de dados. Vai da placa-mãe os dados, da memória em direção à impressora. Então, aí estão os principais elementos que representam periféricos de saída de dados. O monitor, projetor, a caixa de som, a impressora. Bom, vamos a equipamentos que têm as duas finalidades, entrada e saída de dados. Bom, equipamentos de entrada e saída de dados, você vai ver aqui, ó, este aqui, ó, multifuncional, tem o papel de impressora, scanner e outras funcionalidades. As mídias digitais, ó, o pendrive é entrada e saída. Bom, veja que não só pendrive, também entrada e saída, os cartões de memória, os cartões, ou HD ou HDD, o drive de disco rígido, o SSD, HD ou HDD é a mesma coisa, é o drive de disco rígido, drive de estado sólido. São exemplos de periféricos de entrada e saída de dados, permite a leitura e permite a gravação de dados. Qualquer mídia em que você grave e leia, por exemplo, o drive de DVD-RW, que é regravável, a mídia é regravável. Então, esse é um periférico de entrada e saída de dados. Bom, gente, será que ficou claro essa ideia? Então, é necessário diferenciar o que é periférico de entrada e periférico de saída de dados. Entrada de dados significa do periférico em direção ao computador, ao gabinete, onde você vai ter a placa-mãe e o processador. Saída de dados do gabinete em direção ao periférico. E entrada e saída, a seta aqui nos dois sentidos. Bom, vamos seguir, vamos ver mais sobre periféricos. É necessário, pelo menos, identificar os tipos de impressora. É comum em prova falar sobre os modelos de impressora. Existe esse tipo de impressora aqui que é para notas fiscais. Ó. Essa impressora é conhecida como impressora matricial. Até hoje ela é utilizada, ela é antiga, mas ela é utilizada porque permite imprimir várias vias e muito utilizada na parte de impressão de notas fiscais. Ela funciona com feixe de agulhas. Tem um feixe de agulhas.
e uma fita, onde essas agulhas pressionam essa fita contra o papel. Aí você vai ter a impressão. Essa impressão ocorre na forma de pontinhos, ó, formando as letras e os caracteres. Bom, existe a impressora conhecida como jato de tinta. Jato de tinta. Você utiliza, você recarrega essa impressora justamente com recipientes contendo tinta. A tinta preta e as tintas coloridas, que são as tintas básicas. O azul, o amarelo e o vermelho, que vai gerar aí a impressão colorida. A jato de tinta, ela lança uma gotícula de tinta contra o papel. E existe essa aqui, a impressora laser. A impressora laser funciona como um pó, que é o toner. Aqui você tem os cartuchos de toner. O toner é um pó que ele adere sobre um cilindro e aí, né, vem o papel, passa sobre esse cilindro, aí o toner passa para o papel e depois ele passa por 2 rolos. O papel vai passar por 2 rolos, onde esses rolos um deles vai aquecer e fundir o toner. Então, essa impressora laser funciona com base em aquecimento. Isto já apareceu em prova. Bom, então o princípio da impressora matricial é uma fita e um feixe de agulhas. O princípio da impressora jato de tinta é lançar gotículas de tinta sobre o papel. E a impressora a laser utiliza o toner e esse toner é fundido para promover a gravação. Agora existe um tipo de impressora que está revolucionando aí já há algum tempo no mercado, são as impressoras 3D. Maravilhosas. Existe uma série de funcionalidades que permitem essas impressoras. E também algo não tão bom. Por exemplo, imprimir até armas. Você encontra, né, impressão até de armas através de impressora 3D. Essa impressora ela pode produzir, por exemplo, ó, vasos, cerâmica, ela pode produzir objetos e ela pode produzir também até mesmo órgãos. Existe impressora que utiliza célula, através de célula vai montando órgãos humanos, até isso já existe. Bom, então são chamadas impressoras 3D. Se você não ouviu falar, está aí, não é? Já está sendo muito utilizada essas impressoras no mercado. Tá? Veja nesse vídeo aí um exemplo de uma impressora 3D gigantesca. Ela imprime casas na China. Olha que loucura, até a impressão de casas é possível através de impressora 3D. São imensas. Então, à medida que a impressora ela vai se movimentando, vai produzindo, criando uma estrutura, utilizando o concreto. E o resultado é uma casa. Para poder suprir a China de habitações com tanta gente, o necessário, né, agiliza o processo utilizando as chamadas impressoras 3D. Estão vendo aí o resultado? Maravilhoso, não é mesmo? Então, tudo isso é o que se obtém com a tecnologia atual, as impressões, os periféricos. Bom, gente, para conectar periféricos é necessário as portas de conexão. Vamos ver as principais portas de conexão de periféricos. As portas de conexões mais antigas são estas. Ó. Essas duas aqui são chamadas de portas PS2. São 2 portas seriais. PS2, PS vem de porta serial. Esse 2 aí indica que são 2. Roxo é a cor utilizada para conectar o teclado, enquanto o verde é utilizado para conectar o mouse. Como disse, elas são antigas, mas no governo você ainda encontra lá mouse e teclado conectado dessa forma. Bom, existem essas 2 portas aqui, que são as portas de comunicação, porta de comunicação. Antigamente era utilizada para conectar até mouse, existe um mouse serial, são portas seriais, é chamado de porta serial. Os bits são transmitidos um após o outro, é uma transmissão serial. Bom, existe essa porta aqui, que é conhecida como LPT. LPT é a linha de transmissão de impressão. É uma porta conhecida como porta paralela. Os bits, eles são transmitidos na forma de feixes. Lembram aquelas fitas? Até na impressora você ainda vê dentro, né, a impressora jato de tinta, uma fita ligando os recipientes à impressora. Então a impressão, a transmissão de dados é chamada de transmissão paralela. Bom, existe essa interface aqui, é a interface de rede. É a saída da placa de rede. Placa de rede. On-board, ela já vem na placa-mãe. Aqui estão as chamadas portas USB, as portas USB, que a gente vai falar logo em seguida. E esta aqui é a porta conhecida como HDMI. Interface multimídia de alta definição.
Bom, essas últimas aqui são as portas para som. Você vai ter essa verdinha aqui é para caixa de som, ou fone de ouvido, você vai ter outra para microfone e assim por diante. Então essas são chamadas portas. Então se você vê PS2 com LPT, USB, HDMI, são saídas para os periféricos. Bom, muito importante as portas USB. USB vem de barramento serial universal. É uma forma de conectar periféricos que permite que o sistema operacional detecte automaticamente. As portas USB têm uma tecnologia chamada Plug and Play. Significa conecta e ele já está disponível para ser utilizado. Quando você utiliza uma porta USB, o sistema operacional reconhece o periférico, aí vai ser carregado para a memória o chamado driver. Driver é o programinha necessário para utilizar o periférico. Por exemplo, quando você conecta um pendrive, o driver dele, pendrive é a unidade de disco, o driver é o programinha que está gravado nele, que é copiado para o computador, e aí o sistema operacional vai utilizar esse driver para poder comandar o pendrive e poder gravar e ler dados nele. Quando você conecta uma máquina fotográfica digital, no cartão de memória que ela tem, ou no próprio sistema, tem o programinha, o driver dessa máquina. E aí é carregado para a memória, reconhecido e carregado através da porta USB. Bom, se esse driver não for localizado, aí o equipamento não vai funcionar, mesmo você utilizando uma porta USB. Aí você vai ter que baixar esse driver da internet para o seu computador, ou então você vai utilizar, né, uma mídia que contém esse driver para copiar para o computador. As portas USB, elas são poderosíssimas, elas permitem conectar até 127 dispositivos em uma única porta. É claro que para isso você tem que usar o chamado hub USB. É um equipamento que tem várias portas, né, USB, e aí você conecta isso aqui a uma porta. Então ela multiplica, e uma passa a ser 127. É possível você ter várias impressoras sendo alimentadas para impressão através de uma única porta USB. A taxa de transmissão de dados, existe dois padrões usados hoje em dia. A USB 2.0, que é essa aqui, né, que você vai ver aí na cor cinza, e essa azul, que é a USB 3.0, e já tem a 3.1. A USB 2.0 tem uma taxa de 480 megabits por segundo. Já a 3.0 chega a 5 gigabits por segundo, e hoje em dia já tem a USB 3.1 já com próximo a 10 gigabits por segundo. Então, na hora que você vê no seu computador essa porta USB azul, essa daqui tem uma velocidade que chega a ser 20 vezes, pelo menos, maior do que esta outra aqui. Então, de preferência, use a porta USB azulzinha, principalmente quando você vai transmitir vídeos, copiar vídeo do computador para um periférico, ou para um pendrive, ou um HD externo, e vice-versa. Bom, gente, temos aí, né, a porta HDMI. Essa porta HDMI vem de interface, significa interface multimídia de alta definição, high, do inglês, alta definição. A porta HDMI, ela implementa uma tecnologia que permite você utilizar equipamentos que tenham alta definição de imagem, as TVs atuais com alta definição, TV em HD, vídeos em HD. Então você pode transmitir imagens através da porta HDMI. Por exemplo, essa imagem que está sendo gerada aqui por uma câmera, está sendo transmitida para o computador, e essa mesa digitalizadora que eu estou utilizando aqui, essa imagem produzida na mesa, ela está sendo enviada por uma porta HDMI. Então essa é uma porta de alta velocidade que permite transmissão de imagens quase em tempo real. Não é exatamente em tempo real, mas é quase em tempo real. Todos conseguiram acompanhar essas ideias, então é importantíssimo que você tenha esse conhecimento. Saiba diferenciar o que é uma porta USB, de uma porta HDMI, de uma porta LPT, de uma porta
PS2. Mas professor, não vou ser técnico em informática no governo, eu não estou fazendo um concurso para isso, mas infelizmente você tem que mostrar que você tem esse conhecimento. E além disso você vai precisar, porque se você não tiver esse conhecimento, como é que você vai trabalhar com as tecnologias que virão? Não é? Até mesmo o pessoal técnico em informática tem dificuldade em dar apoio se a pessoa não sabe nada. Não é? Só para você ter uma ideia, no estado de Santa Catarina, o TJ fez um concurso recentemente em que foram 100 vagas para técnico administrativo e mais 100 vagas para o pessoal de TI. Por que isso? Porque para dar suporte, o conhecimento é muito pequeno das pessoas na área de informática e você precisa. Sem esse conhecimento, como é que você lida com novas tecnologias? Então, gente, não perca tempo, aproveita essas aulas aí para poder melhorar seu conhecimento, vai para o computador, estuda, porque é importantíssimo na hora de você trabalhar. E não é só para concurso público, não. Esse curso aqui vai te ajudar também a você trabalhar no seu emprego, exercer sua função aí na iniciativa privada, enquanto você não é servidor público. Vamos ver então? Bom, temos também as chamadas placas off-board. São placas conectadas em slots na placa-mãe. Vamos ver como é que funcionam as placas off-board. O objetivo das placas off é proporcionar ao computador maiores capacidades. Capacidade de vídeo, capacidade de áudio, melhorar a qualidade de vídeo, qualidade de áudio, conectar em rede, Wi-Fi. Então vamos ver algumas placas aí. Então temos aí exemplos de algumas placas. A primeira placa aqui que você está vendo é uma placa de som. Basta ver aqui as saídas de som. Uma placa de som. Esse local aqui, ó, essa partezinha aqui, é ela que é conectada na placa-mãe. Ela é conectada em um slot. Conectado. Vamos deixar aqui conectar. Conecta em slot na placa-mãe. Na placa-mãe. Bom, aqui temos uma placa de vídeo. Essa placa de vídeo ela vai ter uma memória de vídeo, por exemplo, uma memória de 2 GB. Por exemplo, a placa de vídeo ela tem um espaço de memória, onde as imagens vão para essa placa para depois ir para o monitor. Significa que a imagem vai ser de melhor qualidade. Temos aqui uma placa chamada de placa de rede Ethernet. A placa de rede Ethernet. Vamos falar disso aqui depois. Essa placa permite uma taxa de 100 ou 1000 megabits por segundo de transmissão de dados. Existe a placa Wi-Fi, wireless, placa Wi-Fi. Então isso aqui, essa placa Wi-Fi é para que permita seu computador se conectar às redes Wi-Fi. Essa placa, normalmente, ela tem vários padrões. Tem um padrão conhecido como padrão G, que permite taxa de até 54 megabits por segundo. Mbps, e tem o padrão N, mais utilizado, com taxa de 300 megabits por segundo. Esses valores são valores aproximados. Bom, minha gente, estão vendo aí? Essas placas são conhecidas como placas de expansão. E elas são conectadas na placa-mãe em slots. Estão aí os slots. O slot PCI Express, não sei se você consegue visualizar aí, tem aí o nome PCI Express. O slot PCI Express é a tecnologia aí que tem uma década que está sendo usada, que permite conexão de placas. Tem também o slot, né? AGP e o slot PCI. Esses slots eles foram substituídos pela tecnologia PCI Express, que é mais atual. Então as placas de expansão são conectadas nos slots. Temos aqui os vários slots. Tá bom? Aí estão os slots de vários tamanhos para placas de modelos diferentes. Então você não precisa ser um expert em informática. Eu também aqui não vou detalhar, né? Mas se você vê na prova AGP, PCI, PCI Express, se refere a slots para se conectar periféricos, as placas de expansão. Para conectar placas de expansão, e essas placas podem, é claro, conectar os periféricos. Bom, todos conseguiram acompanhar o que vimos até agora. Bom, até o momento vimos a parte de hardware que você encontra no seu computador e permite trabalhar com micro, é a parte física. A gente vai passar logo em seguida para os componentes de rede, que também são hardwares. Quais são os dispositivos utilizados para conexão com redes de computadores?
Bom, mas isto vai ficar para a nossa próxima videoaula. Por enquanto é só. Eu espero que vocês aproveitem esse conhecimento. Tem questões aqui durante a aula que a gente está comentando. Pega a lista de exercício, treina mais e aí você vai estar preparado para o momento da prova do concurso público. Não esqueça, ó, é importantíssimo, além da videoaula, você também deve ler sobre cada conteúdo desse. Você pode encontrar facilmente todos esses termos que eu estou citando aqui na Wikipédia. Você pode procurar no Google e fazer uma leitura disso, além da sua própria apostila de informática que está disponível para download. Tá bom? Então, até o nosso próximo encontro.